De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 1h14 é a hora dele, meu querido amigo, o advogado, especialista em direito financeiro e também escritor, Dr. Luciano Pérez. Seja bem-vindo, meu amigo. Uma boa tarde, que delícia estar aqui de novo, agora contigo, Não é? né? Com certeza, estamos juntos sempre. Graças a Deus. Primeiro, uma gratidão à tua direção, à direção da Rede América TV, que ontem me confiou a apresentação do primeiro bloco. Confesso que é um aprendizado muito gostoso. Tentei te imitar em algumas situações, mas... Você já tem sua personalidade própria. Falei um pouco com as moscas aqui do canto, olhando para o local errado da câmera, mas tudo é um aprendizado. Gratidão. Maravilha. Hoje o doutor escolheu falar sobre... Tá demais, né? Hoje o doutor escolheu falar sobre o novo arcabouço fiscal, né? O que é o novo arcabouço fiscal? Fábio, nós temos que falar de responsabilidade. Quando nós falamos de responsabilidade, nós falamos de controle das contas públicas, nós falamos de um novo planejamento tributário para as empresas, nós falamos de cortes dos gastos e do orçamento, nós falamos de responsabilidade social, Fábio, e nós falamos, acima de tudo, de responsabilidade tributária. Então, esse arcabouço fiscal é aquilo que está sendo desenhado pelo Ministério do Planejamento. A ministra Tebet está bastante feliz dizendo que esse novo arcabouço, que essa nova proposta de arrecadação versus gastos irá agradar a todo o cenário econômico, a toda a população e, acima de tudo, irá fazer um controle muito mais rígido da inflação brasileira, que é como a gente mede aí o aumento dos bens, consumos e assim subsequentemente. Então, nós estamos bastante ansiosos por essa por esse novo anúncio por parte do governo. Agora, é claro, eu acho que o governo vai ter que trabalhar muito, Fábio, muito mesmo, até porque nós sabemos que nós temos uma máquina governamental muito cara. Nós sabemos que o Brasil é um dos países que mais gasta junto com o meio político para poder manter essa máquina pública, seja com o volume de deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, senadores, seja com todos os cargos comissionados. Então, muito trabalho aí vai ter que ser feito para que se possa ter esse equilíbrio. Qual seja, gastar menos do que se arrecada, Fábio. Mas não é um contrassenso, doutor? Porque, por exemplo, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós tínhamos 20 ministérios. Hoje nós temos 28, foram criados 18. Não é um contrassenso? Na realidade, antes tivesse sido somente esse número de ministérios, Fábio. Nós temos hoje 37 ministérios, até porque 7 ministérios eles se enquadram como se ministérios fossem, né? São órgãos governamentais. Se fosse somente o ministro que lá é colocado, aquele com status de ministro, com salários de ministro, tudo bem. Mas nós temos todo um corpo de especialistas com cargos políticos comissionados que são colocados em cada um desses ministérios. E eu, sinceramente, acho que o governo vai ter muito trabalho, já que já de imediato houve um aumento dos gastos públicos com o aumento da própria máquina. E isso, na minha concepção, foi uma atitude, um grande tiro no pé no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas isso pode ser também um favoritismo, né? Para quem apoiou ele, para quem estava do lado dele. Só o tempo vai nos mostrar o que realmente está por trás de tantos ministérios, né? Inclusive a produção, através do Dr. Luciano Pérez, preparou uma arte para a gente poder colocar na tela que fala justamente a respeito disso. É isso mesmo. Na realidade, o que nós trouxemos? Nós tentamos trazer a toda a população os ministérios e os seus respectivos ministros, aqueles que estão à frente de cada uma das respectivas pastas. É muito importante nós considerarmos que a cada vez que entra um novo ministro, vamos dar o exemplo do ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. Ele automaticamente começa a colocar nos cargos comissionados as pessoas que lhes são afins, as pessoas que lhes são mais próximas, inclusive para que se possa
possa estabelecer, Fábio, aqueles compromissos realizados no período de campanha com cada um dos partidos que apoiaram até a chegada aí da eleição vitoriosa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é o grande problema disso? E para mim essa é a grande crítica que eu faço na entrada e saída de cada um dos governantes, Fábio. Nós temos vários funcionários públicos que são concursados e são de carreira em cada um desses ministérios. E eu acredito, e eu gostaria inclusive que o governo pudesse publicar isso através da questão da lei de transparência, quantas pessoas, quantos funcionários públicos que são concursados, que foram aproveitados nesses cargos comissionados. Se nós formos considerar, a franca maioria das nomeações, elas são feitas de pessoas que não fazem parte da história de cada um desses ministérios. E, para mim, isso é uma atitude que nos envergonha. Eu participava, há alguns anos atrás, Fábio, de um debate numa outra emissora de televisão, num programa chamado Conversas Cruzadas. E naquela oportunidade, esse vídeo ele está no YouTube, naquela oportunidade eu debatia com o prefeito municipal e com um deputado, e a pergunta que eles me fizeram foi: mas como, doutor, vai ser essa mágica a respeito da diminuição e do corte dos gastos públicos? E eu devolvi com uma pergunta: tu tens quantos cargos no teu gabinete? Eu me recordo a época que ele me disse 17. E eu respondi: quantos desses são funcionários de carreira? E ele me respondeu: apenas um. Eu digo, tá aí um exemplo de moralização. Sem a partir dúvida. do momento em que o político eleito, ele passa a aproveitar funcionários de carreira na administração, não só do seu gabinete, mas de cada um dos cargos ao qual estão atrelados à administração pública. Segue isso como uma dica, essa é uma crítica que certamente eu farei sempre, não só aqui no Dito e Feito, mas farei no Resenha Jurídica, quando estarei entrevistando e debatendo nossos deputados estaduais, federais, senadores, nossos políticos eleitos. Afinal de contas, Fábio, eu acho que cada um deles, a gente tem que aplaudir pela vitória nas urnas, tem que aplaudir a vitória do presidente Lula, e eu desejo sim que o nosso comandante da nação ele tenha muito sucesso na condução desse Brasil, porque nós temos um povo maravilhoso e que é merecedor, Fábio, de todas as vitórias e de contas públicas equacionadas, com uma diminuição dos gastos, com um aumento da capacidade de compra, com uma diminuição dos bens de consumo, com uma diminuição da inflação e, acima de tudo, Fábio, com um controle sustentável, um arcabouço fiscal sustentável. Isso passa, sim, por um tripé, que é a responsabilidade com a diminuição dos gastos, que não começou no início desse governo, mas, acima de tudo, com um controle da capacidade de pagamento e de compra da população em geral e, Fábio, trazendo de volta os valores que os grandes devedores estão devendo aos cofres públicos. E quando a gente fala de grandes devedores, como todo mundo sabe que a matéria que eu sou mais afim é de direito financeiro, me envergonha o fato dos grandes bancos estarem entre os 50 maiores devedores de impostos desse país, Fábio. Quando a gente fala a respeito dos investimentos e a gente fala de bancos também, como que fica a questão dos investidores junto a esse arcabouço fiscal? Novo, né? Olha, Fábio, nós tivemos aí agora com a derrota do presidente Bolsonaro e com a vitória do presidente Lula, até porque o Brasil ficou dividido, se nós formos considerar os pontos percentuais e votos diretos, eles foram muito pequenos, então nós dividimos o Brasil em dois no que se refere ao grupo bolsonarista e ao grupo lulista. Eu acho que a partir da derrota do presidente Bolsonaro, nós temos um único país, nós temos um país que hoje é governado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o mercado, num primeiro momento, ele retroagiu, muitas empresas se manifestaram com um determinado medo a título de mercado, como se o Brasil fosse viver momentos de comunismo, momentos de uma não manutenção de um Estado democrático.
E eu sempre me manifestei da mesma maneira que me manifesto em todas as oportunidades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já foi por 2 vezes presidente da nossa nação. Entre erros e acertos, eu não estou aqui para falar dessas posições do que ocorreram lá atrás, ele foi um presidente que conseguiu fazer a inserção de uma classe mais baixa ao mercado de trabalho e a uma dignidade. Então, as empresas que venham investir no Brasil, elas querem ter um controle, tá, a respeito de um equilíbrio judicial, a respeito de um judiciário que traga o equilíbrio e a capacidade dessas empresas investirem com segurança. Elas querem ter um Ministério da Fazenda, um Ministério de Planejamento, buscando cada vez mais uma diminuição dos gastos públicos, um aumento da capacidade arrecadativa. Então, a gente tem que considerar o seguinte, Fábio, como que se faz o controle das contas? É igual a gente faz na nossa conta pessoal. Se eu arrecado X, eu não posso gastar X mais 1. Eu tenho que gastar X menos 1. E esse controle é um dos grandes desafios que o presidente Lula tem para agora. Foi uma das grandes batalhas celebradas pelo presidente Jair Bolsonaro e pela sua equipe econômica, na qual, se nós considerarmos, a partir do momento em que o presidente Bolsonaro ele passou por um período pandêmico, ele passou por uma guerra na Ucrânia e por inúmeras crises dos países desenvolvidos que estão refletindo a partir de hoje, o Brasil na história cresceu acima dos pontos percentuais da China. Então, por mais que politicamente tente se dizer que o Brasil viveu uma grande recessão, nós temos que considerar que o mundo viveu uma recessão. Então, Fábio, independente do partido A ou do partido B, eu costumo criticar, dando sugestões de modos de operação diferente, tanto um governo quanto o outro. E nesse ponto eu aplaudo ao presidente Jair Bolsonaro, que dentro daquilo que nós vimos no mundo, ele fez aquilo que era preciso para manter o mais saudável que se podia para aquele momento. Afinal de contas, as empresas fecharam, afinal de contas, nós tínhamos restrição de ir e vir, afinal de contas, nós tivemos a arrecadação caindo a patamares nunca vistos em virtude do fechamento, em virtude do lockdown. E o Brasil, mesmo assim, cresceu 3 pontos percentuais. Venceu o presidente Lula, parabéns, passadas as eleições, nós temos agora todos aqueles que apoiaram o presidente Bolsonaro fazer uma oposição sustentável, fazer uma oposição justa, fazer uma oposição na qual os projetos que forem bons para a nação brasileira, independente de virem do governo, sendo apoiados pela oposição. E isso é um caminho de sustentabilidade e de crescimento. Isso é um país que busca realmente se desenvolver. E esse é um dos exemplos do que está vindo através dos anúncios feitos pela ministra Tebet, ao qual eu estou aplaudindo, que é o quê? Formas de controle dos gastos públicos e aumento da arrecadação, para que nós tenhamos, Fábio, um equilíbrio nessas contas. Então eu acho que todas essas regras, elas devem estar na mesa, elas devem ser debatidas no nosso Congresso Nacional. Afinal de contas, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. Acho que o governo Lula tem que olhar para os seus gastos, tem que diminuir essa máquina pública e, acima de tudo, tem que investir, sim, numa responsabilidade social. A gente tem, sim. Não, pode. A gente tem acompanhado nas últimas semanas a movimentação do ministro da Economia, Fernando Haddad, justamente articulando com a oposição, conversando para que realmente os projetos possam ser encaminhados e ter êxito. Porque, como bem colocou o doutor, nós ainda estamos nesse processo jovem da chegada do presidente Lula, né? Cuidando do Brasil da maneira que está sendo possível, mas é importante lembrar que sem um equilíbrio junto à oposição, o Brasil não anda. A gente viu no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, que ela não conseguiu levar o Brasil adiante, por quê? Em frente às câmeras ela era uma, nos bastidores ela era outra. Então ela não tinha harmonia com o Congresso, com o Senado. Então a gente viu o que aconteceu, tanto que ela foi tirada, né, do cargo. A gente acredita que isso não vai acontecer com o presidente Lula, mas a gente sabe da importância que é, por exemplo, ter 37
ministérios hoje, que custa muito dinheiro, como bem colocou também o doutor, não são pessoas concursadas em sua maioria, são cargos de confiança, é aquele favoritismo de campanha ou de outras possibilidades obscuras que pode acontecer. É muito difícil que realmente a gente tenha esse equilíbrio, a ideia é fantástica. Mas na prática, por exemplo, o doutor ensina pra gente todas as tardes aqui no nosso programa, se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 3.000. Só que a gente percebe que com o dinheiro público é sempre feita a farra do boi. As pessoas terminam andando de avião para cima e para baixo, colocam gente para andar com as passagens com o dinheiro público. As pessoas terminam não usando o apartamento funcional, mas querem a reforma no apartamento funcional e preferem ficar em hotel. Tudo isso é um custo com dinheiro público. Fábio, eu costumo sempre fazer uma analogia, tá? Uma analogia é fazer uma comparação. Quando nós falamos desse acomodar de melancias dentro do governo, é como se fosse um pai e uma mãe de família tendo que acomodar as vontades dos filhos. Muitas das vezes, aquilo que um pai e uma mãe querem para o futuro de um filho não é aquilo que o filho quer para o seu respectivo futuro. E por mais que um pai e uma mãe tenham dado exemplo de educação e de trabalho, muitas das vezes uma laranja ela fica podre e ela sai diferentemente daquilo que se compõe em casa. Então, comportar o bom diálogo em casa para boa manutenção de uma família é uma grande dificuldade e um grande exemplo de um primeiro núcleo político. Porque o primeiro núcleo político, Fábio, ele está dentro de casa. Quando a gente aprende os nossos direitos e deveres e as regras do bom comportamento. O grande fato é que muitas das vezes nós, Fábio, não conseguimos comportar esse nosso núcleo familiar e nós passamos a fazer críticas de outros núcleos. E aí, é claro, aqui eu faço comparação com as nossas associações dentro dos seus respectivos bairros, dos seus respectivos municípios, para que chegue até os vereadores os melhores projetos, às prefeituras, a um cargo de deputado estadual, federal e assim, subsequentemente, até que a gente chegue ao cargo máximo de presidente da República. Então, ser um presidente da República é ser um grande pai de uma grande nação. Se a opção política do presidente Lula foi um aumento dos ministérios para que, segundo ele, tivesse um controle de efetividade muito maior, uma proximidade entre o ministério, entre o governo e a população, eu respeito a decisão dele. A pergunta que eu faço é de onde sai o gasto. Então, os gastos eles ficam equilibrados porque eu já tive um orçamento aprovado na legislatura anterior? Ok. Aí entra aquilo que tu acabastes de dizer. O fato é que um país para desenvolver a patamares de Estados Unidos, a patamares de um país que tem uma mentalidade literalmente de primeiro mundo, porque muitas das vezes nós, brasileiros, queremos o desenvolvimento, mas a nossa mentalidade é de país subdesenvolvido com as nossas próprias atitudes. E aqui não é uma crítica destrutiva, ela é uma crítica construtiva, porque o primeiro passo para que a gente tenha uma democracia e um processo de crescimento sustentável a uma nação desenvolvida, ele passa pela educação e pelo conhecimento. Só que muitos de nós seres humanos, Fábio, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Então, ou seja, se nós já temos o nosso comércio, a gente não quer estudar para aprimorar o nosso comércio. Então, ou seja, o estudo e a educação financeira fazem com que qualquer país consiga alcançar patamares excepcionais de crescimento e sustentabilidade. Voltando à questão dos gastos públicos, o que é que o presidente Lula ele está tendo que fazer? Ele está tendo que acomodar todas essas melancias a todos os partidos que o apoiaram com o objetivo de ter a governabilidade em nosso país. Então, o mesmo discurso que o grupo do presidente Lula tinha a respeito dos bolsonaristas, que é um discurso de ódio, não pode se repetir na vice-versa agora, em que o grupo de centro e direita faz parte da oposição com um discurso de ódio. O primeiro reflexo de um crescimento, de uma nação que pode desenvolver, Fábio, é literalmente isso. Opiniões diferentes, diálogo construtivo, respeito e voto. Ponto. Então, a partir do momento do bom debate, do bom diálogo, da boa exposição de ideias, vai para o nosso Congresso Nacional para que se vote todas essas reformas, inclusive as reformas tributárias. Então, para que nós tenhamos uma conta equilibrada, nós vamos ter que passar sim por uma grande reforma tributária.
uma grande reforma tributária. É inadmissível, Fábio, é inadmissível que grandes instituições financeiras, e aqui poderia citar nome, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o próprio Banco Itaú, um Bradesco e um Banco Santander, estejam entre os 50 maiores devedores de alguma linha de tributo nesse país, aonde eles publicam arrecadações de lucros bilionários. Então, ou seja, eu acho isso uma falta de respeito com a população. É claro que se manteve agora um aumento das linhas tributáveis. Se não me falha a memória, a isenção de pagamento de imposto de renda para pessoa física foi quem ganha até 27 mil reais anuais. Se não me falha a memória, se a produção puder conferir se esse meu dado está correto para que eu não preste uma informação equivocada. Mas se não me falha a memória, é isso. Então, ou seja, claro que o governo ele já se preocupou com uma isenção tributária àqueles que menos ganham para poder aumentar a capacidade de pagamento. E se eu replico isso numa renda familiar, é óbvio que o dinheiro ele circula muito mais no comércio. Mas num contrassenso se manteve os juros altos para o crédito consignado. Num contrassenso nós temos um limite aprovado no rotativo do cheque especial, do cartão de crédito de mais de 400%. Então, se poderia servir de uma dica que se mantenha um discurso único. E esse discurso único tem que passar por uma redução de juros direto ao consumidor, tem que passar sim por uma redução de gastos públicos, e eu aí vou aplaudir. Agora, para cargos no Ministério da Fazenda, o presidente Lula fez a nomeação de alguns funcionários de carreira, eu acompanhei isso pelos jornais aí de grande circulação. É um aplauso, que é aquilo que eu sempre debato. Vamos sim prestigiar todos aqueles que vivem, foram concursados e fazem com que essa máquina ela ande independentemente de partido político. E, presidente Lula, independente de qualquer posição ideológica, a Rede América Televisão, e isso quem fala é esse colunista, aplaude e torce pela vitória do seu governo. E nós pedimos sim àqueles que são da oposição que façam oposição, até porque isso é muito salutar. Sim, com certeza. A opinião contrária é muito salutar. Sem o antagonista não existe o protagonista. É isso aí. Só que esse debate seja um debate, Fábio, construtivo, porque nós, população, queremos ver um debate respeitoso no Congresso Nacional, uma troca de ideias que possam ir para o voto e sim, e aí cada um vai buscar, através do seu ponto de vista, as assinaturas e os votos competentes, para que os melhores projetos de reforma econômica, política, tributária, elas possam passar pelo nosso Congresso e façam com que o Brasil alcance o patamar que ele sempre deve estar, que é no topo das nações mais desenvolvidas desse mundo, Fábio. Que assim seja, viu? Que assim seja. Vamos aguardar, assim, todas as tardes aqui com o doutor Luciano Pérez, sempre orientando também a população que às vezes não entende, né? Mas ele, de uma maneira bem simples, termina explicando para a gente que a gente tem que equilibrar as nossas contas na nossa casa e o presidente que dirige a nossa casa, que é o Brasil, tem que equilibrar as nossas contas junto com o Congresso. É isso mesmo. Não é? Doutor, para a gente finalizar, vamos com uma mensagem motivacional nessa tarde de terça-feira? Claro! A mensagem é essa, o respeito e o diálogo. Acima de tudo, independente da opinião que qualquer um tenha contrária a você, nunca esqueça que só se constrói quando se dialoga com respeito. Aceitar a opinião do próximo não significa concordar e levar para a sua vida essa opinião. Mas a gente escuta e aquilo que é de bom a gente leva para a nossa vida como um aprendizado e como um bom conselho. Até porque nós não podemos, Fábio, jamais devemos entregar a nossa vida e as nossas decisões à mão do outro. As nossas decisões, elas têm que passar pela gente, com atitudes de coragem. Não sei se tu já percebeu, Fábio, que muitas das vezes, antes de nós tomarmos uma decisão, nós pedimos 10 opiniões. Ou muitas das vezes, 10 pessoas diferentes dão opiniões na nossa vida sem nós termos feito qualquer espécie de pedido. Analise cada uma dessas posições única e exclusivamente como aprendizado. E responda, olha, da minha vida resolvo eu e faço aquilo que melhor me convém. Afinal de contas, a última palavra na nossa vida, Fábio, ela vem de Deus. E somente Ele é aquele ao qual nós devemos toda e qualquer satisfação. Agora, é claro, se somos casados,
respeito e admiração. Se temos filhos, respeito e admiração. Se temos um emprego, chefes, colega de trabalho, respeito e admiração. Afinal de contas, Fábio, ninguém consegue conviver se não respeitar e admirar aquelas pessoas que estão próximas a gente. Então, viva intensamente o dia de hoje. Saiba que a sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Respeito, admiração, força, fé e coragem. E fique ligado, porque o dia de hoje está maravilhoso aqui no Dito e Feito, na Rede América TV. Pode ter certeza que hoje, aqui, agora, é a programação da Rede América TV, a televisão da família brasileira. Maravilha! E você pode, seguir o Dr. Luciano Pérez através do Instagram, Luciano de Pérez, e também o Resenha Jurídica com Pérez, que estreia agora em abril aqui na Rede América TV, a TV da família. Obrigado, doutor, e até amanhã, quarta-feira, com mais um assunto importante para a nossa audiência. Certamente, os assuntos eles sempre são colocados em pauta em virtude das sugestões que são feitas por você, telespectador, através dos canais de comunicação do programa Dito e Feito, através do WhatsApp. Então, os programas que nós temos trazido para falarmos de economia e de política, eles sempre estão vindo através das sugestões de você que constrói conosco a Rede América TV e o programa Dito e Feito. Então, gratidão por estar mandando todos os dias as suas sugestões. Aguardamos uma sugestão para o dia de amanhã, para que a gente possa nos prepararmos, para que a gente possa fazer essa resenha gostosa aqui com o Luciano e Fábio, diretamente da Rede América TV. Obrigado, doutor, e até amanhã. Gratidão. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.